Macaé em Foco no nosso bate-papo tradicional, já semanal, né, Rafael? A gente normalmente falando sobre o CRJ, eu já vou começar até perguntando como é que está o andamento, porque eu acho que você teve em outra faculdade também, a gente acompanhou na Castelo, mas acho que você teve na Estácio recentemente. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde ao telespectador. Eu agradeço, Pedro, essa cobertura que você está dando, essa atenção toda. E você pode ter certeza, todas as vezes que você me entrevistar, eu vou agradecer. Certo. Por quê? Porque a mídia ela é fundamental para a gente poder divulgar o trabalho, para a gente poder interagir e pedir o apoio nessa mobilização. No caso, pelo Centro de Referência da Juventude, que nós estivemos até então na cidade universitária, na Salesiana, certo, né? E estivemos na Estácio também. Essa última semana antes do feriado, no feriadão, nós estivemos na Estácio de Sá. Conseguimos recolher bastante assinatura, interagir com as pessoas. É isso que eu ia até te perguntar, porque você foi na nossa cidade universitária, a gente até mostrou uma imagem de lá, aí depois estivemos juntos lá na Castelo e depois na Estácio. São três polos completamente diferentes, apesar de, né, de serem do segmento universitário, mas são completamente diferentes, alunos diferentes, ou seja, a conversa também é diferente, mesmo que o objetivo seja o CRJ, mas é diferente você conversar com alunos de três polos, que, né, que cada um tem as suas qualidades, suas diferenças, enfim. Então, como é que foi conversar na Estácio, o que foi diferente de toda a situação? Veja, uma coisa eu tenho que destacar, tanto na cidade universitária quanto na Salesiana, nós tivemos uma excelente recepção. Nós conseguimos nos instalar quase que dentro da faculdade. Instantaneamente, ali na porta mesmo. Então, há uma facilidade maior de interação. Já na Estácio, nós não tivemos a mesma sorte, embora tenhamos tentado esse diálogo com a direção do campus, então nós tivemos que nos instalar pouco à frente da portaria. E ali a grande dificuldade foi chamar a atenção, explicar com calma, até porque é uma faculdade, é um polo de uma grande universidade com muitos alunos. E aí que talvez seja o ponto mais interessante. São muitas pessoas de diversas localidades, com a variação de idade enorme, né? A gente pega todos os campos, certo, e com a pressa do dia a dia, tem que chegar para a aula e tudo mais. Para nós, um desafio, porque o movimento pelo CRJ Macaé, ele visa exatamente isso, é o convencimento da sociedade para a importância do projeto, sensibilizando-a. Ela, através do abaixo-assinado, fará esse apontamento. Veja, com a soma da mobilização na Estácio, nós já chegamos a quase 2.000 assinaturas, são 1.800 e poucas. Certo. Então, nós fizemos 3 cadernos, que são 2.250, mas tiramos a decisão de fechar 3.000, são 4 cadernos, e na Estácio, com esse convencimento, além da gente ter avançado no número de assinaturas, nós avançamos numa outra meta, que não é só quantidade, certo, é qualidade também. Não é? Então, eu destaco isso. A interação com a Estácio, com os alunos da Estácio foi muito boa. Tivemos esse desafio, tivemos a dificuldade da localização. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu conheço lá a estrutura da Estácio, enfim. Por que a Estácio não... O que eles alegaram para você não se instalar lá dentro, fazer o recolhimento lá dentro? É alguma coisa deles, alguma norma deles mesmo? É mais um protocolo deles mesmo. Veja que eu também já fui aluno de lá e nunca vi nenhum stand que não seja algo assim bem relacionado à faculdade, como financiamento ou livros, né, que se instale lá. Seria muito bom se a gente tivesse tido a oportunidade, mas, de qualquer forma, nós não iríamos deixar de interagir, de recolher assinaturas na Estácio por uma questão de localização. Só foi mais, enfim, tranquilo do ponto de vista do trabalho, porque nós conseguimos também um grande apoio. Eu agradeço publicamente aí ao Milvinho, do Bar La Vaga, que fica ali do lado, e que também nos deu apoio na logística para a gente guardar aquele cavalete da mobilização do CRJ, e a gente conseguiu também usar a mesa, enfim, o espaço ali também foi muito bem aproveitado. Todas as pessoas também que participam, militam no IPJ e são amigos nossos em comum também, dos mais diversos integrantes da ONG, também participaram dentro do seu intervalo. Agradeço aí ao Lélio, ao pessoal da engenharia também que esteve junto. Sobre a questão do CRJ, do movimento CRJ Macaé, nós tivemos algumas conquistas na última semana. Veja, seguimos com a mobilização, falamos da mobilização da Estácio, né?
E essa semana agora, embora uma semana curta, né, por conta do feriadão, nós vamos continuar no recolhimento de assinaturas. No dia 15, nós marcamos, se você for olhar no Facebook, um evento, como se fosse um evento, que vai ser um dia de intensa mobilização via internet, para a gente fortalecer o abaixo-assinado virtual. Então, você que está nos assistindo e pode entrar na página do Instituto Pró Juventude no Facebook, você vai ver o link. E se puder colaborar com a sua assinatura, eu agradeço muito ali. Inclusive, a gente tem uma explicação da questão do CRJ, tem o site juventuderio.org.br, que trata dos CRJs, é a marca Centro de Referência da Juventude, que nós queremos trazer com todo o aparato, com toda a missão que tem esse equipamento público para a cidade. E, em função disso, algumas articulações são importantes. Eu estive na Conferência Estadual de Juventude, agradeço inclusive o espaço que o Jornal Terminal nos deu, e noticiou o encontro que eu tive com o Gabriel Medina, presidente do Conselho Nacional de Juventude. Eu expliquei a ele o movimento, a nossa intenção, por que a gente está fazendo dessa forma, qual o nosso objetivo. E ele se mostrou muito solícito em nos apoiar naquilo que for necessário, lá em Brasília, no Conselho Nacional. Declarou apoio ao nosso movimento. Tem um registro, se você puder disponibilizar para o telespectador. Certo. E isso foi muito bom, porque isso reforça, isso dá uma visibilidade ao nosso movimento, fora de Macaé também. Nós, na Conferência Estadual de Juventude, continuamos recolhendo assinaturas, interagimos com as juventudes partidárias, com outros municípios, ou seja, foi pontuada a questão de CRJs no interior, passa a ser uma demanda da Conferência Estadual, né, como apontamento, assim como a gente fez aqui na Conferência de Macaé. Ou seja, queremos CRJ, estamos usando os espaços de interação do jovem, a conferência, né, que é o principal elemento de discussão de política pública, para fazer o apontamento também. E, por fim, eu gostaria de destacar que quarta-feira última eu estive em Brasília, a deputada federal Benedita da Silva, que foi a secretária de Assistência Social na época em que os CRJs foram idealizados e começaram a ser implantados no Rio de Janeiro, 2006. Ela se colocou à disposição também, eu também tenho um registro disso, e ela foi além. Ela se colocou à disposição em uma ação prática e objetiva. Ela estará destinando uma emenda orçamentária para o ano de 2012, com vistas a ajudar, ou seja, a somar, do ponto de vista de orçamento, um valor, uma quantia para a viabilização do projeto na cidade de Macaé. Ou seja, nós buscamos, via mobilização, que o poder público seja o parceiro, seja o executor desse projeto. Ou seja, Macaé tem que entrar com algumas contrapartidas, o governo do estado com outras. Como é um centro de multiatendimento, nós podemos trazer uma série de investimentos para esse ambiente. E um deles, a deputada Benedita da Silva se colocou à disposição, que é a emenda orçamentária, que todo deputado tem direito, etc. e tal, uma emenda orçamentária para o projeto CRJ Macaé. O que me alegra muito, porque é um up, é um pontapé, ponto de partida inicial maravilhoso. Para inclusive a gente não está só entregando, a gente não está só divulgando a questão do projeto, do abaixo-assinado, da mobilização social. A gente já está vendo o retorno dela. Antes mesmo da gente sentar com as autoridades municipais, nós já estamos tendo o apoio das autoridades de fora. E eu fico feliz por isso. Nós temos a pretensão de ainda esse mês entregar todo o material, entregar o abaixo-assinado, o fruto, um clipping de toda essa mobilização ao prefeito Riverton Mussa, ao secretário de governo André Braga, e daí em diante startar o conjunto de agendas, o conjunto de articulações a mais que são necessárias para a viabilização do projeto. Bom, correto, Rafael. Informações prestadas. Agora, vamos falar um pouquinho da questão dos royalties. Eu queria aqui para a gente ter um papo breve, porque realmente foi feita uma mobilização. O subsecretário de governo, Fernando Amorim, ficou tomando conta aqui, e a questão dos ônibus, o Clinton também, desenvolvimento econômico, todo mundo, acho que a prefeitura como um todo, e principalmente, foi o que eu falei, não só a prefeitura, eu botei até no Twitter, a população. A população se mobilizou. Como a gente falou, a PM divulgou 150 mil pessoas lá na Cinelândia e tal.
eu te falo uma coisa, Macaé se mandou 10 mil pessoas ou mais, isso estou falando nos ônibus, mas foi mais gente ainda, pelo que a gente viu, Macaé foi a que mais se representou. Dada a distância também, nós estamos aqui a 200 quilômetros de distância. E Macaé se fez presente com a juventude, com você, com os políticos, todos os vereadores foram até no dia anterior, prefeito, secretário, do agente de limpeza, foi todo mundo para o Rio de Janeiro para prestar toda essa solidariedade para a questão dos royalties. Até desculpa que eu estou ficando sem voz. Porque realmente eu fui lá no dia, eu estava com uma febre danada, eu gritando, todo mundo, né, fazendo aquela briga toda, e eu queria a sua opinião, você que estava ali também presente, como é que foi essa mobilização, foi partir para lá, foi o ideal, mas sem, eu só não quero demagogia, aquela coisa de virar e falar que igual a gente vira e fala assim, mas ninguém administra bem os royalties e aquilo. Vamos pensar para frente, vamos pensar o que está se fazendo, o que está sendo feito, porque se perder, minha filha, acabou, aí realmente vai virar um faroeste. Então eu quero sua opinião também. E Pedro, é até bom a gente começar por isso, as pessoas questionam, por que a mobilização? Outras questionam, eu postei no Facebook, eu gosto de usar o Facebook como uma ferramenta de interação, debate. E perguntaram, poxa, mas você também está envolvido nessa questão? Você não estudou a Constituição? Ou seja, há toda uma polêmica recentemente. Após a mobilização, eu vi uma entrevista do senador Lindbergh no programa Entre Aspas, né, da Globo News, e ele estava debatendo com um outro especialista exatamente sobre essa questão. Veja, o royalty, ele não é um privilégio, é uma compensação. Isso está claro. Mas o royalty é direito de todos. Está previsto na Constituição. De fato, é verdade. Inclusive, o presidente Lula enviou... Exato, é da União, que, por sua vez, faz os seus investimentos. O presidente Lula enviou uma mensagem ao Congresso com relação à lei do Fundo Social do Pré-Sal. Então, existe uma série de discussões acerca dos royalties, especialmente da exploração do pré-sal, para que se utilize essa riqueza como instrumento de geração de emprego, de renda, cultura, de acesso, de investimento em tecnologias, né? Então, isso tá claro, isso está posto na mesa. Agora, o que não se fala é, por exemplo, a reforma tributária, porque não se diz que após a Constituição, o Rio de Janeiro perdeu a questão do ICMS. O Rio de Janeiro não arrecada ICMS. Então, eu penso que a nossa mobilização é legítima. Nós estamos chamando a atenção para que não aprovem o projeto. E caso aprove o projeto, para que a presidenta Dilma vete. Porque ao vetar, ela estará provocando uma nova discussão. Não é uma questão de cada um puxar a sardinha para o seu lado. Eu reconheço a importância, por exemplo, da gente ajudar os G100, os 100 municípios mais pobres do país. Eu reconheço uma série de demandas, mas não será tirando uma compensação do Rio de Janeiro, estado esse que da década de 90, como bem falou o senador, estava estagnado economicamente, que vai solucionar a questão do restante do país. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que a mobilização foi fundamental, porque nós fizemos a nossa voz ser ouvida no país inteiro, a repercussão disso é enorme, é mundial. E o exemplo de Macaé também, Macaé se destacou muito, Pedro. Por que Macaé se destacou? Primeiro, por conta da mobilização, a união. Eu estive presente na reunião no Paço Municipal, em que todos os partidos, os movimentos sociais, todos aqueles que puderam ser identificados e convidados estavam presentes. Rafael, até porque uma coisa que eu também já falei, quem está inserido no contexto político, inclusive a própria população, que é quem vota e quem elege, eu acho que a preocupação é de todos, e se tem alguém que quer ser prefeito, falam de um, de outro, isso e aquilo, quem quiser ser prefeito, com royalty é uma coisa, sem royalty é outra. Então, eu acho que tem que estar todo mundo preparado, todo mundo tem que juntar, não importa se o outro é verde, se é vermelho, se é amarelo, se é azul. Tem que estar todo mundo junto, porque senão quem perde, quem vai ficar negra é a população. A população vai ver uma nuvem negra na cidade, porque Macaé, dizem, Macaé não quebra, porque tem os impostos das empresas e aquilo. Só que os municípios em volta, que já ficam em cima de Macaé, mesmo tendo royalty, igual Rio das Ostras parece ter o melhor hospital do mundo, mas não tem. Manda todo mundo para cá e a ambulância vai embora. Isso até o vereador já falou, eu corroboro das palavras. Então, todo mundo se escora, natural. Aqui é a cidade mãe, a cidade cabeça da região, onde tem mais recursos. Então, todo mundo vai vir. Imagina essas cidades todas em volta, que não tem os impostos aqui de Macaé, da questão das empresas instaladas, para onde vão correr? Para Macaé. E aqui o que já é sufocado vai acabar mais ainda, então vai dificultar muito mais.
Você imagina uma Arraial do Cabo, que já teve orçamento de 800 mil, com a realidade atual. Silva Jardim, cidade pequena, Conceição de Macabu, né? Vamos chegar para mais perto. Rio das Ostras é uma cidade turística, uma cidade com uma estrutura super invejável, é uma cidade dormitório de Macaé. Ou seja, as pessoas trabalham aqui, as pessoas se consultam aqui. Fazem tudo as pessoas... aqui, a vida normal é aqui. Exato. Então lá acaba sendo uma cidade que, por mais que tenha impacto, e tem royalties também. Bastante. Participações especiais lá é a que mais tem menos problemas. Lá são, inclusive, alguns problemas. Lá tem um problema muito maior que de Macaé na questão da água. Certo. Não é verdade? E Macaé, às vezes... a gente não cobra royalties da nossa água para lá. Pois é. Exatamente. Certo. Então, eu acredito que a mobilização é fundamental. A demanda da cidade vai continuar com royalties ou sem royalties, só aumentando. Né? Os números dizem que são algo em torno de 10 mil pessoas por ano que se instalam aqui. Isso por baixo. Com a exploração do pré-sal, isso vai aumentar. E a diminuição e a redistribuição dos royalties não vai compensar a cidade por todo esse impacto. Não vai. Então, nós estivemos lá, temos o registro dessa mobilização da nossa parte, fomos enquanto Instituto Pró-Juventude, até porque, bom, a gente está falando do CRJ Macaé e você pensa, como nós vamos viabilizar um projeto como o CRJ Macaé com 40% da arrecadação do município perdida? A cidade universitária, que não é obrigação do município investir. É o a mais. É um plus, inclusive o prefeito Riva sempre destaca isso, ou seja, ele é cobrado pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, sobre o investimento que ele faz no ensino superior em Macaé. Então, eu considero a questão do royalty... Para ter o benefício, ele arruma um problema jurídico, é assim mesmo. E ele mesmo fala, não importa, eu vou seguir porque Macaé, assim como Campos, tem que ser uma cidade polo em geração de qualificação profissional. Até porque o grande desafio é o macaense fazer os cursos superiores e técnicos da cidade. Né? Nós temos uma série de desafios e já com royalties, nós muitas das vezes temos dificuldade de vencê-los e aí entra todo o debate sobre sua aplicação, etc. e tal. Imagina se nós o perdermos, né? Então eu considero vencedores todos aqueles que entendem dessa forma, independente da posição que tem, da opinião que tem sobre a gestão do município, não importa, importa que todos estejam unidos. Eu vi essa união nas reuniões que eu fui no Paço Municipal. Eu gostaria até de destacar, o pessoal da mobilidade urbana foi muito bem, o Bruno Rezende, eu acho que o Fernando Amorim, secretário de governo, inclusive em exercício, né, foi muito atuante, a vice-prefeita Marilena Garcia, na ausência do prefeito Riverton, que estava em comissão né, com o governador fora do país, agitando outros assuntos, também cumpriu muito bem o seu papel. Então, eu vi ali todos os partidos, movimentos sociais, governo, todos unidos e a população entendeu a mensagem e Macaé se fez super representada, com uma ala própria, todo mundo identificado. O pessoal ficou sacaneando a gente, falando que a gente estava parecendo argentino, mas Macaé é azul e branco e a gente tem que vestir a camisa, poderia ser a cor que fosse. Nós estamos vestindo a cor, na verdade, do estado do Rio de Janeiro, que também é azul e branco, né? Certo. Então, foi muito bonito de ver e participar. A mobilização dos municípios foi um exemplo, da capital também e da classe artística, de todos os sindicatos, de todos os partidos mesmo. Eu vi bandeiras dos mais variados partidos, da extrema direita à extrema esquerda, sem dúvida. E eu vi muitos jovens, e isso é muito bom, porque à medida que a gente faz esse debate, a população entende. Nós temos que garantir esse recurso e nós podemos sim, devemos, inclusive, fazer o debate da sua aplicação depois também. Isso vai suscitar essa discussão, sem dúvida que vai. Bom, certíssimo, Rafael. Agradecer muito sua presença no programa mais uma vez, sempre trazendo as informações que são pertinentes à nossa população. Os royalties, a gente vai continuar aí nessa batalha, a gente vai continuar mostrando, acompanhando. Lembrando a vocês, macaemfoco@hotmail.com.